Registro Civil de Nascimento, quando, em 2003, a Secretaria deu continuidade a alguns inícios de trabalho que tinha sobre registro civil. Era uma equipe muito pequena, Leilá e mais uma outra pessoa, trabalhando nesse sentido. Foi feito um plano também praticamente para tentar erradicar o subregistro, o registro, ou assegurar o registro civil para as crianças. Esse trabalho foi feito, articulado em todos os estados, criou grupos de trabalho, articulou com o poder público, com os três poderes e com a sociedade civil, enfim, foram realizadas inúmeras reuniões no Brasil inteiro e foi produzido todo o material no sentido de orientar as ações e no sentido de garantir que essas pessoas pudessem ter acesso, discutindo com o Ministério da Saúde, por exemplo, nas maternidades, para que as pessoas pudessem já sair da maternidade sair da maternidade com o documento do nascido vivo para assegurar essa pessoa ter acesso a esses documentos. Campanhas na televisão, foi feita campanha de divulgação e essa mobilização, ela contou com o apoio de muitos prefeitos, de juízes, de promotores, enfim, de ministérios. Essa campanha, ela permitiu em 3 anos, de campanha, quando se fez um novo levantamento, já havia reduzido em muito o subregistro. Mas é preciso assegurar não apenas o registro civil, mas é preciso assegurar toda a documentação. E agora, o presidente Lula, no penúltimo ano agora, institui uma política mais ampla e transforma como uma das prioridades do seu governo assegurar os documentos assegurar que todo cidadão tenha o seu documento, porque um elemento primeiro da cidadania é ter o seu nome e ter o seu documento, é nome e sobrenome, é preciso assegurar. Na Secretaria tomamos algumas iniciativas que considero importante, por exemplo, a questão indígena. Uma documentação específica para orientar os indígenas no registro indígena. Muitas vezes o indígena nascia, a sua comunidade, a sua aldeia, dava àquela criança um nome, da sua tradição, da sua cultura, do seu mundo, e quando chegava, a FUNAI fazia um outro registro, e nos cartórios, às vezes, os índios saíam quase sempre com nome não indígena, como se não pudesse registrar nome indígena. Há um fato que se relata, é que uma vez nasce uma criança, essa criança, o pajé, a sua aldeia, dá um nome a essa criança, seria Buú, que é um peixe sagrado, é o tucunaré, e quando essa pessoa chega para registrar no cartório, disseram, não, aqui não é possível. E não foi possível ele registrar Buú, que era o peixe sagrado tucunaré. E, no entanto, essa criança saiu registrada de lá com John, J-O-H-O-N, Kennedy, K-E-N-N-D-Y. Então, John Kennedy poderia o índio sair, mas não podia sair Buú, que é um peixe sagrado. Então, esse material também serviu muito, e ele foi feito a partir da discussão com lideranças indígenas de praticamente todo o país. Lideranças indígenas discutindo as preocupações. E é preciso, então, trabalhar para que eles possam ter registro do seu nome e também no sentido de incorporar o seu nome, assim como nós temos o presidente Luiz Inácio da Silva e hoje tem Luiz Inácio Lula da Silva. É possível também uma atividade, é possível e deve ser pensado muito isso, que eles pudessem incorporar o seu nome, algum nome que dissesse respeito à sua tradição, à sua história ou à sua tribo, à sua aldeia, à sua comunidade. Fizemos também um material, esse foi específico para a população indígena, que serviu e tem sido trabalhado em muitos estados e muitas comunidades, mas foi feito com as lideranças indígenas. Foi feita uma outra experiência também com diferentes religiões, dessas religiões que têm mais presença, às vezes em favela, em lugares mais difíceis, e com essas religiões discutimos com ele a possibilidade deles, do ponto de vista dos direitos humanos, o que eles poderiam fazer do ponto de vista do registro. E com eles fizemos um material com cerca de 10 diferentes religiões, e eles levarem em consideração a importância do registro que tem na Bíblia, enfim, trabalha com essa visão, com essa noção religiosa, e eles iam naquelas comunidades mais pobres para ajudar no registro civil, falar da importância desse registro civil. E nós acreditamos que num prazo não muito distante, nós teremos o subregistro praticamente eliminado, porque hoje cerca de 90
95 ou 96% das crianças já nascem nos hospitais, nas maternidades, portanto, já é um primeiro momento, e aí facilita um pouco o seu registro. A Bolsa Família, que é um grande elemento de direitos humanos no nosso país, encontrou, a expressão talvez seja essa, o Estado passou a saber que as pessoas mais pobres têm nome, sobrenome e têm endereço. Portanto, ao localizar essas pessoas do Bolsa Família, boa parte dessas pessoas passam também a ter o registro dos seus filhos. É importante. Então, se nascem em maternidades ou em hospitais, essas crianças já vão sendo encaminhadas para o registro civil. Pode ser encaminhado para o registro civil. E o fato de Bolsa Escola, a Bolsa Família, também atinge as comunidades mais carentes. Portanto, essa população também passa a ter acesso a esses documentos. E também 97% das crianças já estão indo para as escolas. E para ir para a escola já vai com documento. Portanto, esses mais novos já vai reduzindo o número de pessoas sem documento. Ficarão sim o que se precisa ter busca ativa, pessoas com 15, 16, 17, 18 anos que ainda não têm documentos. Então, seria a busca ativa, articular melhor a própria comunidade para ajudar a localizar as pessoas que não têm documento. E isso também tem a ver com ciganos, que o registro cigano foi preciso uma política apropriada. Muitos ciganos, às vezes idosos, não tinham sequer um único documento. E às vezes criança também, que mudava de uma cidade para outra, não tinha documento. Então, é preciso fechar esse círculo. Os hospitais podem estão mobilizados nesse sentido, e existe campanha sendo feita, nome e sobrenome, e também os outros documentos que são necessários para de fato, a pessoa se sentir cidadão em nosso país. O Brasil é signatário de todos os tratados e convenções internacionais em direitos humanos, e temos uma Constituição, que é uma Constituição, não é só a Constituição cidadã, mas é uma Constituição que está embasada nos direitos humanos. Temos uma secretaria, temos um Ministério de Direitos Humanos, temos um Programa Nacional de Direitos Humanos, que o Brasil foi um dos primeiros países a ter o seu programa nacional. Estamos agora no 3º Programa Nacional de Direitos Humanos, e temos o Ministério das Mulheres, o Ministério da Promoção da Igualdade Racial, de Juventude. Mas isso não é suficiente para atender às demandas de direitos humanos. É preciso que todos os ministérios estejam envolvidos na questão dos direitos humanos. Então, acho que há um avanço grande. Tem o Estatuto do Idoso, Estatuto da Criança, Estatuto da Promoção da Igualdade Racial, mas nós precisamos, assegurar que todas as pessoas estejam na escola, mas assegurar que a cota para negros, para índios, para pessoas com deficiência. Enfim, nós temos uma política muito ampla de direitos humanos no Brasil, que está no Ministério da Saúde, que o SUS, eu acho que é um dos maiores avanços que nós temos no mundo, embora tenha dificuldade, precisa avançar mais, mas trata da saúde de maneira universal, portanto é possível avançar nessa área. A Bolsa Família, que é um elemento extremamente importante. O país está gerando muito emprego, pela primeira vez o Brasil efetivamente está crescendo economicamente em ritmo acelerado, mas fundamentalmente distribuindo riqueza, porque já vimos no período da ditadura militar, quando o país cresceu cerca de 8 ou 9% ao ano, e no entanto a população ficou mais pobre. Então, dessa vez nós estamos fazendo uma expansão. O Brasil cresce economicamente, gera emprego, gera renda, reduz a dívida externa e faz a distribuição de renda mais ampla no Brasil. Então, é um avanço nessas áreas, e a realização das conferências, que eu considero uma grande marca desse governo. A maioria absoluta das conferências realizadas, de toda a história do Brasil, bem mais da metade dessas conferências foram realizadas apenas no governo do presidente Lula. Foram mais de 54 conferências, com mais de 5 milhões de pessoas participando, debatendo, discutindo e levantando questões. Isso é um elemento de cidadania muito importante de direitos humanos, porque não podemos associar direitos humanos apenas a uma secretaria ou a um ministério. É todos os ministérios, mas fundamentalmente é de como como relacionar direitos humanos nos 3 poderes, e na União, no Estado e nos municípios. E como fazer direitos humanos com a população, não é para a população, é com a população. População idosa, pessoas com deficiência, rancenianos, população LGBT, negros, índios, ciganos, judeus, enfim, como é que nós vamos realizar? Então o governo Lula tem feito esse avanço, ele tem
iniciou uma outra etapa da construção e pela primeira vez a gente pode dizer que efetivamente direitos humanos faz parte de um projeto de nação que estamos realizando. O Brasil tem sido uma referência. O Brasil é um país que é um pouco contraditório. Ele às vezes atrasa em começar algumas atividades e rapidamente avança. Nós somos um país que ainda tem muita desigualdade, muito preconceito, muita discriminação. Mas é um país que tem dado saltos efetivos. Um decreto de acessibilidade é algo importante, embora a vida tenha nos mostrado. Nós temos leis muito avançadas e temos ainda, às vezes, dificuldade de fazê-la implantar. Mas os direitos humanos não se dá de uma vez só e nem de uma vez por todas. Ele tem todo um processo. Então, é um processo de educação, de mudança de cultura. E essa mudança de cultura no Brasil está sendo acelerada. É um país que relaciona com o mundo, com a África, reconhece a nossa relação com a África, nossa gratidão com a África, inclusive pedindo perdão à África pela escravidão, não praticada pelo governo agora, mas pelo passado, que foi trazido de pessoas escravas, e a relação com a América Latina. Enfim, há uma mudança na área de direitos humanos, há uma mudança profunda. Nós temos um plano nacional de educação e direitos humanos, nós queremos elaborar planos em todos os estados brasileiros, Programa Nacional de Direitos Humanos, queremos elaborar em todos os estados e nos municípios. Enfim, é preciso pensar direitos humanos como um elemento, uma ferramenta, um instrumento libertador, um instrumento que as pessoas pudessem referir-se a ele como um elemento auxiliar, não pensar em direitos humanos apenas de algo fragmentado ou isolado em tal ou qual área. Ele está presente, deve estar presente em todas as políticas públicas, em todas as políticas públicas, sem exceção, e também estar presente em todos os estados, todos os municípios, e fundamentalmente está sendo construído junto com a população, que tem a ver com democracia, tem a ver com participação, tem a ver com inclusão social. É imaginar uma escola hoje onde as crianças com deficiência estão indo para a escola, sendo recebidos nessas escolas, e essas crianças, ao chegar nas escolas, elas realizam, as crianças com deficiência, quando elas chegam na escola, a capacitação dos professores, preparar a ambientação desde as crianças e aos professores, aos demais funcionários, que ao receber essa criança, não estão fazendo um favor para ela, estão atendendo um cidadão. E essa criança, ao entrar na escola, com certeza ela ajuda a mudar. Ela não apenas deverá ser bem acolhida, ela ajuda a mudar a visão do mundo, seja às vezes do professor, seja do funcionário, seja das outras crianças que vão crescer junto com a pessoa com deficiência e saber que preciso respeitar, valorizar e que aquela pessoa tem qualidade, tem virtudes e tem saberes para ensinar. É só imaginar na Paralimpíada, quando o Brasil teve um número muitas vezes maior de medalhas do que quando na Olimpíada. Na Olimpíada nós tivemos um número de medalhas e na Paralimpíada nós tivemos um número maior. Agora o Brasil vai sediar a Copa do Mundo e vai sediar também as Olimpíadas. O Brasil precisa se preparar, não apenas para ter acessibilidade, é preciso também para acessibilidade, de maneira mais ampla possível, mas é preciso também saber preparar-se para receber o mundo.